foi muito profícua a reunião, porque a gente refletiu sobre o papel do reino vegetal, do reino mineral, perdão, e algumas particularidades, como uma espécie de classificação entre os seres que representam esse reino, a importância do primeiro e do sétimo raio neles. Eu vou colocar amanhã, se eu conseguir, mas eu acho que eu vou conseguir a gravação e eu mando o link. E aí hoje a gente vai entrar no reino vegetal. Então, nesse livro, que é o Psicologia Esotérica, é talvez o livro que o tibetano mais fale sobre o reino vegetal. Ele fala um pouco no Tratado do Fogo Cósmico, alguns trechos em outros livros, mas eu acredito que esse seja o trecho e o livro em que ele mais fala sobre esse reino. No encontro passado a gente viu rapidinho uma coisa que a gente está um pouco acostumado, que nós costumamos comentar no grupo, que o reino vegetal é o único dos reinos que é regido por 3 raios. Então, é como se ele já vibrasse personalidade, alma e mônada. Os outros reinos têm 2 qualidades de raio, como se fosse personalidade e alma, se a gente puder fazer uma comparação, uma analogia para ficar mais clara a reflexão. E o tibetano disse ainda que a grande contribuição do planeta Terra para com o sistema solar, do qual fazemos parte, é justamente o reino vegetal. Então, aí agora, hoje a gente vai ler esse trechinho que vai falar um pouco melhor sobre esse reino e como ele pode nos auxiliar. Tibetano cita em algum outro trecho que o reino vegetal é o reino que faz a ponte entre o inconsciente e o consciente. Então é bem bacana a gente saber um pouquinho melhor sobre isso. Obrigado, Cris. Paulo, acho que a gente parou na página 132. Ô, Tati, mas eu estava relendo hoje Ah, e eu acho que foi aqui. a gente terminou? É que acho que você não conseguiu marcar, né? Bom, Porque eu tá. estava relendo, quer ver? Paulinho, eu anotei. Paramos no primeiro parágrafo, na página 132. Então, perdão. Eu que achei que eu já tinha lido isso. Vai ver que eu li sozinho e... Aqui, então? Não, aqui ainda é 133. Perdão. Essa parte eu sei que a gente leu, ó. Porque a gente falou do casal Curri, a Thalita até colocou essa informação dessa pessoa aqui, que eu não sabia quem era. É. Tá certo. É isso mesmo. Pelo que eu tinha anotado aqui. Tá, então eu acho que a gente já leu esse parágrafo, mas pode ser que eu tenha lido sozinho. Vamos reler. O sétimo raio é o do ritual organizado, qualidade fundamental e necessária para a construção de formas. Os processos do reino mineral são estritamente geométricos. O primeiro raio é o da vontade ou poder dinâmico, e quando, falando simbolicamente, as formas aperfeiçoadas, os veículos organizados e o poder dinâmico estão relacionados e unificados. Então, haverá plena expressão da mente de Deus na forma, no ponto de maior concretização e densidade, com uma radioatividade que será dinamicamente eficaz. Aqui só é interessante a gente perceber, né, como tem essa relação do primeiro e do sétimo raio. Então, o primeiro é essa vontade, esse dinamismo, é o plano perfeito na mente de Deus. E o sétimo é a expressão perfeita, geométrica, organizada,
no plano material. Então, se a gente pensar, né, o primeiro raio é o mais esotérico de todos, que é o mais interno, é o mais abstrato. E o sétimo é o mais material, o mais concreto, o que melhor expressa essa ideia através do qual ele se conecta. Então, é muito interessante a gente observar esses dois raios trabalhando cooperativamente através do reino mineral. Falando novamente em forma simbólica, e que mais pode ser feito com um mecanismo tão inadequado como a mente e o cérebro do aspirante médio? O reino mineral marca o ponto de excepcional condensação, a qual é produzida pela ação do fogo e a pressão que exerce a ideia divina, esotericamente falando. Temos no mundo do mineral o plano divino oculto na geometria de um cristal e a radiante beleza de Deus armazenada na cor de uma pedra preciosa. Descobrimos que os conceitos divinos se desenvolvem no minúsculo e mais baixo da manifestação. Também a meta do conceito universal se observa quando a joia irradia sua beleza e o rádio emite seus raios, tanto destrutivos como construtivos. Se pudessem compreender realmente a história de um cristal, entrariam na glória de Deus. Se pudessem penetrar na atrativa e repulsiva consciência de um pedaço de ferro ou chumbo, se revelaria a história completa da evolução. Se pudessem estudar os processos ocultos que se levam a cabo sob a influência de fogo, penetrariam no segredo da iniciação. Quando chegar o dia em que a história do mineral possa ser captada pelo vidente iluminado, se verá então o longo caminho percorrido pelo diamante e, por analogia, o longo caminho percorrido por todos os filhos de Deus, regidos pelas mesmas leis e desenvolvendo a mesma consciência. Acho que pode continuar, viu, Cris? Quando o sétimo raio se manifesta no sétimo plano, como é agora o caso, é especialmente potente e, portanto, seu efeito sobre o reino mineral se faz sentir em forma dinâmica. Se, na verdade, há apenas uma só substância e um só espírito, e que a matéria é espírito no ponto mais baixo de sua atividade cíclica, e espírito é matéria em seu ponto mais elevado. Então, o raio da ordem cerimonial ou ritual é só uma expressão de seu oposto polar, o primeiro raio de vontade ou poder, expressando a mesma potência sobre outro aspecto, o que significa que o poder ou a vontade de Deus se manifesta através dos processos sistematicamente organizados do sétimo raio. A faculdade geométrica da mente universal encontra sua mais perfeita expressão material no plano físico, ou sétimo plano, atuando por intermédio do sétimo raio. Assim, o reino mineral veio à existência como máxima expressão dessa mente. Mantém em solução todas as forças e os produtos químicos e minerais que são necessários para as formas de outros reinos materiais. Olha que bonita, né? Essa perfeição e como se manifesta nesse reino, que às vezes a gente muitas vezes negligencia ou ignora do ponto de vista da unidade mesmo, né, com as outras formas de vida. É mais fácil a gente se sentir unido a um outro ser humano ou a um animalzinho ou até a uma planta e não tanto ao reino mineral, que é a base de todo o processo de vida que existe no nosso planeta tal qual a gente conhece. E também é importante a gente perceber que, como ele falou, né, com essa entrada cada vez mais iminente do sétimo raio,
em manifestação, a tendência é que esse sétimo raio atue com mais força no sétimo plano, que é o plano físico, e no sétimo reino, que é o reino mineral. Então, é interessante a gente ter tudo isso em mente. O reino mineral é, portanto, a expressão mais concreta da unidade dual de poder e de ordem. Constitui a base da estrutura física ordenada ou do universo de nosso planeta. É necessário que a adaptabilidade ritualística e rítmica do sétimo raio e a vontade dinâmica do raio de poder conjuntos para o desenvolvimento do plano como se encontra na mente de Deus. Esta é a razão por que, no atual período de transição, o Senhor do sétimo raio está assumindo a seu cargo o controle dos assuntos e a execução ordenada do plano, a fim de restaurar com o tempo a estabilidade do planeta e facilitar as entrantes influências aquarianas, um estável e extenso campo de trabalho. Isto detalharemos quando começarmos o estudo dos signos zodiacais e sua relação com os raios. Aqui, talvez seja importante a gente relacionar com a informação que o tibetano nos passou, né? O senhor do sétimo raio é o mestre R, ou Hakoksi. E o tibetano nos passou que ele também está acumulando a função de Mahashohan, ou Maakoan. Então, pelo que o tibetano está falando aqui para a gente, por conta dessa influência do sétimo raio, no sétimo plano, nesse momento que a gente vive, de transição e praticamente uma entrada cada vez maior nas energias do sétimo raio aquarianas, então, esse ser que antes ocupava um cargo dentro da estrutura hierárquica, agora acumula duas funções. Agora consideraremos os dois pontos seguintes: condensação e seu segredo oculto, transmutação. Do ponto de vista da matéria externa, o reino mineral constitui a expressão mais densa da vida de Deus na substância e sua característica mais marcante, embora por vezes incompreendida, é o poder aprisionado ou não expressado. Falando em símbolos, um vulcão em erupção é uma pequena expressão deste poder. Do ponto de vista da substância esotérica, os 4 éteres são muito mais densos e substanciais. A ciência moderna também expôs isso ao referir-se ao hipotético éter. Este quinto reino, contando ocultamente do reino egóico para baixo, é o reflexo destes 4 éteres e o ponto de sua mais densa concreção, assim como sustentam ou formam a base do mundo manifestado e são considerados como a verdadeira forma. Também o reino mineral é o reino fundamental dos 3 mundos, de acordo com as leis das correspondências. Em um sentido muito especial, substância etérica precipitada é a condensação ou exteriorização dos planos etéreos. Esta solidificação ou precipitação que resulta na produção de matéria densa, objetiva ou sólida é o resultado tangível da interação das energias e qualidades dos primeiros e sétimos raios. Sua vontade unida e ritmo ordenado produziram esta Terra e o conteúdo derretido do planeta sobre a Terra como a crosta. Aqui é interessante a gente pensar, então, o tibetano vai explicando um pouquinho como é que a interação do primeiro e sétimo raios aconteceu e o poder que ela expressa,
E é interessante essa analogia que ele faz com o vulcão em erupção, né? Que é como se toda essa energia que está ali armazenada, quietinha, viesse à tona, né? Então, é interessante a gente... Ele já deixa uma pista aqui de realmente qual é o poder, por exemplo, de uma pedra preciosa. Ele fala que as pedras preciosas são o correspondente ao que a gente é enquanto alma, né? Então, eu lembro que tem algumas passagens que a Blavatsky fala bastante, por exemplo, do poder da safira, que é uma pedra preciosa azul, que é bem comum na Índia. E ela falava que uma safira mudava o ambiente da sala ou do tipo de trabalho que eles executavam. Então, aqui o tibetano vai dando algumas pistas do quanto de poder existe dentro de uma pedra, né? Num cristal ou aqui no vulcão em erupção, como é o que ele cita. No girar da grande roda, ciclo após ciclo, estes dois raios entram em função ativa e durante os ciclos de atividade objetiva, os outros raios predominam e participam da grande obra. O resultado desta interação de potências psíquicas se manifestará na eventual transmutação da substância da Terra e se dissolverá novamente no que constitui a finalidade da condensação objetiva. Aqui, fracassa novamente a linguagem para aplicar os termos adequados, os quais ainda não existem. Faço este esclarecimento a fim de indicar a dificuldade do tema. A substância etérea intangível foi condensada no mundo denso, tangível e objetivo. Este, no plano evolutivo, tem que ser novamente transmutado à sua condição original, acrescido do que adquiriu, do ritmo ordenado e das tendências e qualidades forjadas na consciência de seus átomos e elementos, mediante a experiência de exteriorização, dissolução, que pode ser observada como radiação e substância radioativa. Nelas observamos o processo de transmutação. Os agentes dissolventes do fogo, do calor intenso e da pressão já conseguiram dividir o reino mineral em 3 partes: os chamados metais brutos, os metais comuns, tais como a prata, ouro e platina, as pedras semi-preciosas e os cristais. As pedras preciosas são uma síntese de todos os 3, síntese básica da evolução. A este respeito, podem observar-se algumas correspondências entre o reino mineral e os ciclos evolutivos humanos. Metais brutos, plano físico, consciência densa, primeira iniciação. Os metais padrão, plano astral, consciência do eu, segunda iniciação. Pedras semipreciosas, plano mental, consciência radiante, terceira iniciação. Pedras preciosas, consciência e realização egóica, quarta iniciação. As analogias do fogo, do calor e pressão na evolução dos seres humanos são evidentes e pode observar-se que seu trabalho é paralelo ao reino mineral. Aqui a gente não tem como não lembrar dos alquimistas, né? Do processo alquímico através do fogo de transformação do chumbo, que seria um metal bruto, em ouro, que seria um metal padrão aqui, segundo essa analogia, né? E também eu lembro não sei se eu posso falar. Pode, lógico. Não, que eu lembro bem isso daí, a analogia que a gente faz de se Carvão. transformar no diamante, exatamente, o carvão, né? Que aí você se transforma e vai se lapidando como um diamante, né? É uma analogia que a gente faz da gente, né? Através da pressão. Sofre uma grande pressão
Exatamente, a gente vai se lapidando, né? Tem essa analogia, né? Que para mim é a mais usada, né? Eu, pelo menos, gosto dela. Bom, vamos lá. O reino mineral é regido astrologicamente pelo signo de Touro e há uma relação simbiótica entre o olho da cabeça do touro, o terceiro olho, a luz na cabeça e o diamante. A consciência do Buda tem sido chamada de olho de diamante. Até agora, tenho expressado em forma técnica e grande parte do transmitido parece não ter relação com o desenvolvimento psicológico do homem, mas, para compreender os raios e a grande afluência que exerce em toda a vida, é necessário que o homem entenda que ele é apenas uma pequena fração do todo. O homem tem suas raízes em todos os três reinos, pois eles contribuíram para formar o seu equipamento. Ele é o macrocosmo do microcosmo inferior, a ligação que une os três reinos inferiores com os primeiros. Deve ter sempre em mente que o sinal do desenvolvimento espiritual do homem reside na habilidade de incluir em sua consciência não só os chamados valores espirituais e o poder de reagir aos contatos da alma, mas incluir também os valores materiais e reagir em forma divina com os poderes que se acham, para ele, ocultos e guardados por outras formas de vida divina que existem nos três reinos subhumanos. Aqui é bem importante esse trecho, porque reforça o nosso papel enquanto reino humano de unificação dos três reinos superiores, né? O reino das almas, o reino das vidas planetárias e o reino das vidas solares, com os três reinos. E aí essa frase aqui do tibetano, eu vou até reler, porque é bem para a gente guardar mesmo, né? Deve-se ter em mente que o sinal do desenvolvimento espiritual do homem reside na habilidade de incluir em sua consciência não só os valores espirituais e reagir aos contatos da alma, mas incluir os valores materiais e reagir em forma divina com os poderes que se acham ainda para nós ocultos e guardados, tanto no reino mineral, quanto no reino vegetal, quanto no reino animal. Por isso a importância da gente estudar, né? Por isso que o tibetano está trazendo para a gente toda essa informação. Isso, naturalmente, traz uma esperança de que a gente, em alguma medida, já tenha uma consciência que consiga, a gente enquanto humanidade, né? Não a gente desse grupo, ou quem lê esse livro, mas que a gente já tenha, em alguma medida, uma consciência que possa responder a esse tipo de informação. Que a gente vá conseguindo cada vez mais, não apenas voltar para aquilo que a gente chama de espiritual, mas também trazer a nossa consciência para incluir essas outras formas de vida e não só incluir, reconhecer a divindade nelas. E como é que a gente vai fazer isso? Sabendo o funcionamento delas, sabendo os raios que as regem, como que a gente pode se comunicar, conectar, os níveis de equivalência utilizando a lei sagrada das correspondências. Então, realmente é um estudo muito profícuo para a gente e que, com certeza, vai ampliando aí a nossa consciência para que a gente vá cada vez mais incluindo, né? Que a gente vá realmente vivenciando esse sentido, esse reconhecimento da unidade. Dada a situação mundial atual premente, caberia perguntar-se: qual é a necessidade de estudar os raios e os reinos da natureza? De que serve especular sobre certos assuntos nos quais o estudante médio não pode captar a verdade? Estas perguntas são inteligentes e merecem uma resposta inteligente. Responderei com outra pergunta: por que o pseudo-servidor crê que seu equipamento mental poderia ser de alguma utilidade na atual crise mundial? Então, essa pergunta é bem para a gente também, né? Em que medida que a nossa mente está realmente sendo útil para ajudar a humanidade a sair dessa crise?
Em que medida será que a gente tem boa vontade, mas a gente não consegue ajudar? Ou em que medida a gente consegue ajudar? Então, aqui é bem interessante que ele vai falar nesse parágrafo, e aí ele chama de novo a atenção, né? Para o desenvolvimento da mente. Enquanto a nossa mente não estiver desenvolvida, infelizmente, a gente vai continuar sendo parte do problema e não parte da solução. Uma das primeiras coisas que qualquer instrutor da raça tem que fazer é aumentar o equipamento mental do pseudo-servidor. Muitas vezes o trabalho é obstacularizado pela devoção do aspirante emocional. A frutificação do plano frequentemente se demora pelos esforços inoportunos e falta de critério do sincero seguidor do grande Senhor. O Aqui trabalho tem alguns pontos já que são importantes para a nossa autoobservação. E todos nós temos, em alguma medida, essas características que obstaculizam a expressão do plano, né? Então, como é que está a nossa devoção, emocionalmente falando, né? Em que medida que ela está ajudando no plano, ou que medida que ela atrapalha o nosso desenvolvimento? De que forma os nossos esforços estão oportunos, ou seja, estão realmente conectados com o plano? Ou às vezes a gente gasta uma grande quantidade de esforço e energia em coisas que realmente são muito mais para satisfazer a nossa personalidade do que para contribuir com o plano. E também é importante desenvolver esse critério, né? Que às vezes a gente realmente tem uma falta de critério. A gente dá mais, por exemplo, isso é uma coisa que a gente percebe muito nos próprios grupos que a gente pertence. O tibetano fala sempre: qual é o trabalho mais importante de todos? Se a gente tivesse que parar, não fazer mais nada, qual deveria ser o trabalho principal? O de lua cheia. E a gente percebe que tem mais pessoas nas reuniões que a gente faz durante a semana do que nos dias de lua cheia. Então, isso é um exemplo clássico de falta de critério. Porque onde que deveria estar o nosso esforço principal, se o mestre já deu essa pista? Então, é nesse tipo de coisa que a gente precisa começar a priorizar. Então, o que a gente está, de fato, priorizando? O que a gente está realmente trabalhando para um desenvolvimento da nossa alma, para contribuir com esse grande projeto da hierarquia nesse momento que a gente vive hoje? Uma das primeiras coisas que qualquer instrutor da raça tem que fazer é aumentar o equipamento mental do pseudo-servidor. Muitas vezes o trabalho é Ai, Você já leu desculpa, eu tô lendo de tudo de É, novo. É grande ó, senhor, eu tinha terminado. o Desculpa, o trabalho... trabalho. O trabalho é principalmente obstruído pelas reações da personalidade, daqueles que dirigem os grupos que se dedicam ao esoterismo. As reações da personalidade se devem, na maioria dos casos, a algum tipo de emoção. A ambição pessoal, o desejo, às vezes irreconhecível, de se chegar a ser a autoridade máxima em determinado grupo, o medo de intrusos e as terminologias que expressam verdades idênticas, e o ciúme de outros líderes, apesar de uma interpretação sincera, mas confusa e ilusória da verdade, constituem um grande obstáculo para a causa da hierarquia. De novo, né? Aqui a Betinha colocou alguma coisa falando sobre que talvez as pessoas ainda não compreendam. Eu acredito que não ainda, né? Mas, assim, a gente vem fazendo um esforço grande para todo mês traduzir os textos, colocar de outros autores, falar da importância, trazer trechos do tibetano. Então, eu acho que a gente tem feito isso, né? Agora, vai precisar também a pessoa realmente ter uma abertura para isso, para querer entender algo novo.
né? A gente tem que continuar, porque no fim das contas é o mais importante, a gente tem que continuar tentando. Mas aqui é super importante a gente também pegar ter uma reflexão sincera, né? Eu acredito que no ponto do desenvolvimento que a gente se encontra, a gente precisa ter esse olhar, né? Porque não adianta, em alguma medida a gente tem. Então, em que medida que eu tenho uma ambição pessoal, que eu quero ser autoridade máxima no grupo, que eu tenho medo de intrusos aqui, ciúme de outras pessoas, é importante a gente reavaliar, né? Que talvez a nossa primeira tendência seja, eu não tenho isso, né? Mas talvez a gente não tenha mesmo, de uma maneira grosseira ou tão evidente. Mas, ainda assim, como o tibetano está colocando aqui, é super importante que a gente faça uma análise bem corajosa, bem franca, porque, como ele disse aqui, são essas coisas que constituem um obstáculo para a hierarquia. Então, se a gente tem alguma medida, não tem que também ficar se culpando, sabe? Ou ficar tentando esconder de si mesmo. Tem que ter um olhar mais prático, mais mental e falar, bom, parece que eu tenho isso em alguma medida, então como é que eu posso fazer para melhorar isso? Porque eu reconheço que isso está obstaculizando o desenvolvimento da irradiação hierárquica, do trabalho hierárquico, do trabalho do grupo, cooperando com a hierarquia. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar bastante criterioso, sincero, sem culpa, sem nenhuma reação emocional, mas para a gente ir realmente burilando o nosso desenvolvimento. E em toda parte, essas coisas não podem ser vistas. A origem destas... Podem ser vistas, eu acho que aqui está um erro de tradução, né? Em toda parte, essas coisas podem ser vistas. Ah, tá. A origem destas dificuldades reside no corpo de desejo emocional sensório e ao indevido apego às formas e coisas externas. Esses fatores impedem a clara visão que conduz a uma atividade inteligente e cooperativa. Se o equipamento mental e a compreensão mental podem ser aumentados e captar a verdade, então poderá realizar-se o verdadeiro trabalho e os grupos que formam um grupo uno poderá ir em frente e chegar a ser verdadeiramente útil. Para tal qualidade, será benéfico proporcionar o material mediante o qual o corpo mental do estudante se desenvolva e possa encontrar o apoio e os meios para desenvolver-se. Poucas pessoas podem desenvolver dentro de si mesmas os pensamentos e ideias que levam a compreender a verdade. Aqueles de nós, portanto, que são responsáveis por ensinar a raça, devem proporcionar-lhes necessariamente o que é necessário. Ao fazê-lo, trabalhamos também para a próxima geração de investigadores, sabendo muito bem que os ensinamentos avançados de hoje e as novas ideias que influenciam os precursores da humanidade serão a inspiração do público pensador nas gerações seguintes. E em seu devido tempo, os seguidores da teologia, as crenças e conhecimento esotérico de hoje, os verdadeiros esotéricos espirituais, e não os grupos pseudo-esotéricos, terão assimilados as fórmulas de fé das crenças de seus sucessores, e com o tempo vão se identificar com os credos e com as organizações religiosas. Acho que aqui também não precisa, né, grande explicação. Compreender em forma mental o ensinamento e o estudo dos raios em relação com a natureza em evolução é mental e espiritualmente importante, mas não tem nenhum valor prático na vida diária, exceto no que deve servir para transferir a polarização do aspirante do plano emocional para o mental, trazendo alinhamento e estabilidade. Agora, se considerarão os raios e o reino vegetal,
resulta difícil captar o significado da consciência e da atividade do reino mineral, porque está muito longe de nós. Também é difícil compreender ou ver conscientemente, por exemplo, que as unhas, os dentes e a estrutura óssea têm consciência e percepção inteligente do mesmo tipo, embora em graus distintos que o olho ou um nervo sensorial. Mas assim é. À medida que nos ocupamos com as formas de vida que se assemelham ao tecido vivente de nossos corpos animais, podemos apreciar sua semelhança e as idênticas possibilidades são aumentadas passo a passo. Somente apresentando analogias se capta a verdade, pois proporcionam certa iluminação para entender que existem formas mais elevadas de vida e de consciência no cosmos, as quais resulta difícil introduzir na sua consciência nas formas animais da humanidade, assim como para nós é difícil se projetar na consciência de um arado de ferro, mas isso também é verdade. Aqui, então, mais uma vez, né, o tibetano fala da importância da gente transferir a nossa consciência, a nossa polarização do emocional para o mental. E fala que a importância da gente usar de novo a lei das correspondências. Algumas vezes é difícil para a gente entender algumas coisas, mas utilizando essa lei, a gente vai começando a perceber como as coisas estão relacionadas. E a gente começa a ter uma ideia, né, do que como é em cima é embaixo, como é embaixo é em cima. E a gente vai, então, procurando se desenvolver. Vamos ler mais um pouquinho? E aí agora a gente vai... Paulo, Oi! tudo bem? Bem, Não, eu você só que... queria ressaltar, tudo bem, eu queria só ressaltar a parte aqui do parágrafo de cima, Quer que eu volte? que ele comenta, por gentileza, que eu fiquei bem impactado, porque que ele coloca, né, que o quanto compreender mentalmente, né, o estudo dos raios, isso não vai ter, assim, valor prático, mas vai fazer com que a gente possa transferir, né, essa polarização do plano emocional para o mental. Então, o quão é complexo, né, o quanto é difícil, e acho que dá para até fazer uma correspondência do o quanto também é difícil para a gente transferir, né, do plano emocional muitas vezes para o mental. Então, me chamou bastante atenção essa afirmação que ele traz, que a gente ficar um pouco mais próximo dessa compreensão, mesmo que de pouquinho em pouquinho, vai necessariamente ajudar a gente a ter uma visão, a ter uma experiência mais mental e menos emocional, né? Uhum. Muito legal, com certeza. Agora classificaremos algumas ideias e informações. O reino vegetal. Influências. Do segundo raio de amor-sabedoria se expressam como sensibilidade vastamente aumentada. O quarto raio de harmonia e beleza se expressa como a harmonização mineral deste reino em todo o planeta. O sexto raio da devoção, ou como foi expressado simbolicamente na sabedoria antiga, o desejo de consagrar a vida ao sol, o doador dessa vida, ou então o desejo de dirigir o olho do coração ao coração do sol. Aqui, então, é aquilo que eu falava anteriormente. O reino vegetal é o único dos reinos que tem 3 raios que regem. Então, o segundo raio, o quarto e o sexto, conforme a gente leu aqui nessa parte do texto. Agora, os resultados. Se expressam no segundo reino como magnetismo, perfume, cor e crescimento em direção à luz. Recomendo-lhes que estudem estas palavras cuidadosamente, porque neste reino
é onde se observa pela primeira vez, com toda claridade, a glória futura da humanidade. Olha que forte, né? Que impactante isso. Então ele fala, né? Como é que é a expressão desses 3 raios nesse reino? Deixa eu só ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. É, muito forte, né? Então ele fala magnetismo, e aí naturalmente magnetismo a gente sabe que é uma qualidade desse segundo raio. Perfume também é uma característica atrativa desse segundo raio. Cor é uma característica de quarto raio, né? Harmonizar diversos tons, formas, cores, isso é quarto raio. E crescimento em direção à luz, que a gente sabe que também é uma analogia ao sexto raio, né? Da devoção, da aspiração. E aí ele fala, né? Esse é o reino onde se observa pela primeira vez, com toda claridade, a glória futura da humanidade. Que é aquilo que ele dizia anteriormente, né? O reino vegetal, ele já alcançou meio que o ápice da sua evolução. Claro que é diferente da nossa, né? Mas, de novo, a partir da lei das correspondências, é como se já tivesse um modelo para a gente. A gente tem um modelo dos grandes seres que vieram antes de nós e que estão aí ainda a nos inspirar, mas também a gente tem um modelo dessa glória futura da humanidade ao nos relacionarmos com o reino vegetal. A radiação magnética, a fusão dos objetivos dos reinos mineral e vegetal. Olha aqui que importante também, né? Desculpa, Cris. É Paulinho, porque o reino vegetal o reino mineral, a gente estudou que tem a ver com essa radiatividade, né? Então, essa radiação, que ao mesmo tempo é atrativa ou magnética, é uma expressão do reino vegetal. E essa radiação, por exemplo, tem a ver com o perfume, tem a ver com a cor, tem a ver com a beleza, com isso que as plantas irradiam e magnetizam, né? Então, ela tem a ver, já é uma expressão de como essa transição entre o reino anterior e o reino presente, o vegetal, foi bem feita, né? Então, é interessante a gente ir observando esses detalhes. o perfume da perfeição, a glória da aura humana, o radiante corpo luminoso, a aspiração que conduz à inspiração final. Então, esses 4 pontos, na verdade, aqui eles estão fazendo referência ao que a gente viu nesse parágrafo de cima. Magnetismo, perfume, cor e crescimento em direção à luz. Aí eu fico pensando na potência, por exemplo, de um óleo essencial, né? Que é esse perfume da perfeição da planta extraído e colocado para a gente, né? Você tem à sua disposição esse perfume de perfeição, essa síntese de, né, excluindo-se essa matéria orgânica, aquilo que fica mesmo em termos de essência é muito potente mesmo. Paulinho, nessa Oi. época que foi escrito o livro, já tinha tratamento, uso dos óleos essenciais? Bem pouco, não como a gente tem hoje. Bem rudimentar ainda. Processo. Conformidade, ou poder de estar de acordo com os padrões impostos no céu e produzir abaixo o que existe acima. Neste reino, isto se realiza com mais facilidade do que no reino mineral, onde o processo de condensação segue cegamente. Olha que bonito, né? Então, uma outra coisa que o reino vegetal tem a nos ensinar é isso, né? É estar de acordo com os padrões impostos no céu, ou seja, na verdade, a gente, enquanto personalidade, expressar a vontade da alma. Então, o processo de desenvolvimento também é um modelo para a gente, né? Esse estar em conformidade. Segredo, transformação, processos ocultos de alquimia que permitem aos vegetais deste reino extrair o sustento do sol e do solo
e transformá-lo em forma e cor. Propósito, magnetismo, fonte interna de beleza, encanto e poder atraente, que atrai para si as formas de vida mais elevadas e faz com que os animais o consumam como alimento e as entidades pensantes atraiam inspiração, estímulo e satisfação mental. Olha que bonito, né? Então, a gente falava anteriormente que o reino vegetal fazia essa ponte com o reino anterior, mineral, com essa radiância, né, magnética, e aqui, ao mesmo tempo, faz a ponte com o próximo reino, que é o reino animal. Então, ela atrai, né, com a sua beleza, com o seu aroma, ela atrai as formas animais para polinização, para reprodução, e ao mesmo tempo também fornece alimento, e para nós, né, o reino ainda mais elevado, fornece tanto alimento quanto inspiração, estímulo e satisfação mental. A Betinha faz bastante isso, né, Beth? Contempla no seu jardim aí as plantas. E todos nós, né, que temos essa ligação, a gente sabe que realmente é inspirador para a gente, quando a gente está num ambiente com a beleza da natureza, a Thalita também na chácara, né, tá? E a gente fica sempre realmente enebriado com essa influência do reino vegetal. Vou subir um pouquinho, tá? Olha que legal. Para a gente recuperar as energias, a gente vai com a natureza, não é? Sim. Divisões, árvores e arbustos, as plantas florais, as ervas que não se enquadram dentro das duas espécies anteriores, o grupo de vegetais que são geralmente classificados como flora marinha, agente objetivo, água, agente subjetivo, tato, qualidade, rajas ou atividade. Não pretendo expor neste tratado o que o leitor pode encontrar nos livros didáticos acadêmicos escolares, nem é o meu trabalho dar informação paralela que se encontra no ensinamento esotérico e na teologia de nossa ciência moderna. Tento demonstrar a síntese que reside em tudo a indicar a continuidade da consciência que pode ser observada pelo esoterista. Assim se verá. Desculpa, Cris. Olha que interessante, né? O tibetano fala muito da continuidade da consciência num aspecto mais pessoal, por exemplo, quando a gente dorme, né? Então, a gente tentar estar consciente, cultivar essa continuidade da consciência dentro do nosso ciclo de dormir e acordar. E aqui ele chama atenção para a gente observar essa continuidade do desenvolvimento da consciência a partir de como ela se expressa em cada reino. Me parece que essas duas coisas estão bastante relacionadas. Assim se verá a parte integrada na totalidade, distintamente da observada quando se considera a forma. O interesse primordial reside no mundo das causas, ainda que se considerarem e estudem o que nós incluímos sob o título de resultados. À medida que se demonstrem como causas iniciais, se chegará a compreender melhor seu significado. Quando se capte a potência irradiante do reino mineral, se começará a investigar o fundamento da escala evolutiva e a compreender os primeiros passos dados pela vida de Deus, por intermédio das formas manifestadas. Se ao terminar este tema, o estudante puder captar algo do significado das palavras simbólicas, radiação, magnetismo, experiência, transmutação e realização, e se dar conta que personificam o propósito e a meta de cada um dos 5 reinos da natureza, nos quais estamos fundamentalmente interessados, observará então a emergente realidade da consciência e captará a prevalecente síntese. Então, aqui, naturalmente, né, radiação tem a ver com o reino mineral, magnetismo tem a ver
com o reino vegetal, experiência tem a ver com o reino animal, a gente vai ver melhor depois isso. Transmutação tem a ver com o reino humano e realização tem a ver com o reino das almas. Vida, radiação, magnetismo. No Yoga Sutras de Patanjali, se diz que... Hã? Patanjali. Patanjali. Se diz que, dominando a vida que nos atrai, se obtém a radiação. E nessas palavras reside a chave da relação que existe entre o reino mineral e reino humano. Em outras palavras, mediante o controle consciente da natureza mineral estática, à medida que se expressa no homem, se produz a eventual atividade radiante. Assim, a faísca se converte em chama. Patanjali 3:40, a luz da alma. Através dos sutras, se podem fazer comparações efetivas, especialmente ao considerar os diversos quíntuplos que, com tanta frequência, se encontram na manifestação. Este livro é um tratado básico para o treinamento iniciático. Tomemos como exemplos as palavras do livro 3:44 e observemos a luz lançada sobre o ciclo evolutivo e o desenvolvimento simbólico dos 5 reinos da natureza. Só para falar uma coisinha, né? Os aforismos de Patanjali é um clássico da sabedoria oriental, hindu, e o tibetano fez, junto com Alice Bailey, um livro que se chama Luz da Alma, onde, na verdade, eu acho que esse foi escrito, eu não tenho certeza, agora me confundi, se esse foi escrito só por ela ou se eles escreveram juntos. Mas é um livro a partir dos aforismos do Patanjali que eles escreveram. Ele tibetano diz que é um excelente complemento ao um tratado de magia branca, que é o manual do discípulo, né? Agora um trechinho aqui do aforismo do Patanjali. A meditação concentrada nas 5 formas que adota cada elemento outorga domínio sobre todos os elementos. Estas 5 formas são a natureza densa, a forma elemental, a qualidade, a penetrabilidade e o propósito básico. Portanto, poderiam ser consideradas as seguintes analogias. 1. A natureza densa, o reino mineral. 2. A forma elemental, o reino vegetal. 3. A qualidade, o reino animal. 4. A penetrabilidade, o reino humano. 5. O propósito básico, o reino das almas. Observe-se bem parecido, na verdade, se a gente for ver, com aquilo que ele falava anteriormente. Então, talvez a gente nem precise decorar essas informações, né? De novo, me parece que o tibetano está falando novamente, trazendo elementos um pouco diferentes de forma na nomenclatura, mas muito parecidos na consciência, mas também, de novo, eu acho que para treinar a nossa mente. Então, acho que a gente não precisa ficar muito preocupado em decorar isso, sabe? Observe-se também a correlação de ideias que podem ser encontrados à medida que se estuda as seguintes palavras. A meditação unidirecionada sobre a relação existente entre o corpo e a caixa outorga a ascensão fora da matéria, os 3 mundos, e o poder de viajar no espaço. A luz da alma, Patanjali. Evidencia-se aqui quão valioso é o ensinamento deste sutra, quanto o aspecto consciência é retido na mente, e como são esclarecidas as relações em uma escala mais ampla que a humana. Aqui, isso é bem interessante, a gente refletir sobre isso. 1. O corpo, reino mineral, a densa prisão da alma. 2. Da vida.
2. A Akasha, ou Akasha, reino vegetal, a vida consciente e fluídica. 3. A ascensão fora da matéria, reino animal, a meta evolutiva da relação que existe entre o corpo e o Akasha. 4. O poder de viajar no espaço, reino humano, a meta da consciência humana mediante a compreensão dos 3 acima. Neste tratado, me ocupo das relações e influências internas de raio que produzem os resultados externos desejados. Também quero esclarecer a meta da consciência evolutiva. A ciência pode lidar com a habilidade e discernimento da evolução das formas. Tentarei preparar o terreno para a vindoura ciência, o qual a psicologia moderna é o início experimental, que se ocupará da evolução da consciência com a mesma facilidade que a ciência moderna trata com as expressões de formas da vida. Somente quando esta nova ciência haja alcançado o grau de desenvolvimento que tem agora a ciência materialista, se poderá considerar a evolução da vida através da consciência da forma. Fiz aqui uma declaração básica e sintética que requer compreensão. Meu raciocínio pode ser seguido com certa facilidade por aqueles cuja consciência se expande a partir do humano para o egóico. Então, aqui, o que pega, o que ele quer mostrar para a gente ele diz, né, me ocupo das relações e influências internas do raio, porque, no fim das contas, o Psicologia Esotérica vai tratar disso. Ele está mostrando de diversas formas, em tudo que existe para nós, como os raios influenciam e impactam. Por quê? Porque à medida que a gente tiver esse domínio da atuação dos raios, vai ficar mais fácil a gente perceber a atuação desses raios em nós, nas nossas formas de vida, no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, no mental, na personalidade, na alma, e a gente vai conseguir também reconhecer isso nos outros e então poder aplicar o nosso conhecimento para auxiliar as dificuldades que as pessoas e os reinos possam vir a apresentar ao ter conosco. Acho que a gente pode ler só mais esse é um parágrafo grande, mas aí a gente pode terminar por causa também do nosso horário, quando a gente vai ficando cansadinho, né? As informações são bem densas para nós. Uma pergunta muito oportuna poderia formular-se aqui. O que determina o raio que deve reger ou influenciar predominantemente a qualquer um ou todos os reinos da natureza? Deve lembrar-se que qualquer reino, vendo-o como um todo, é a entidade e, em seu aspecto forma, a totalidade de todas as formas constituem o corpo de manifestação desta entidade. Em última análise, também o conjunto de influências auto-iniciadas ou a radiação magnética deste reino particular expressa a qualidade ou qualidades fundamentais dessa entidade, a aura de sua personalidade. Então, olha só que interessante. Desculpa, Cris, mas olha só que interessante, né? Então, o que ele fala aqui? Então, a gente pode fazer uma analogia. Qualquer reino, vendo como um todo, é uma entidade e a totalidade das formas constituem o corpo de manifestação. Então, é como se essa totalidade de coisas fosse a nossa própria alma. E aí, o conjunto de influências auto-iniciadas, né, ou uma radiação mais particular, seria como se fosse a nossa própria personalidade. Aí ele coloca, vou ler só um pouquinho para completar meu raciocínio. 2 raios regem cada reino, exceto o vegetal, onde são 3. Né? Será de utilidade para os estudantes considerar esse problema do ponto de vista da analogia e compreender que eles, assim como qualquer outro ser humano, ou seja, a gente, né, somos regidos ou atuam mediante 2 raios, o da personalidade e o da alma. Aí depois da terceira iniciação,
que é quando o indivíduo alcança a transfiguração, e aí a mônada, através da tríade espiritual, passa a ter uma influência cada vez maior, o discípulo tem 3 raios ativos, porque o raio da mônada começa a fazer sentir a sua presença. Uma situação análoga existe em todos os reinos da natureza. 2 raios predominam em cada reino, mas o reino vegetal é controlado por 3, porque está mais evoluído, em suas próprias e peculiares linhas, do que qualquer um dos outros, devido a que nele atua o que poderia considerar-se o próprio raio monádico. Então, é como se, como eu falei antes, né, o reino vegetal tivesse a atuação do raio de personalidade, do raio de alma e do raio de mônada, o que, analogamente, é um indivíduo com terceira iniciação. Então, é como se o reino vegetal como um todo fosse já iniciado no 3º grau. Tudo isso não deve contemplar-se do ponto de vista da consciência humana. Então, quer dizer, não é, né, uma analogia. Nem considerar-se as normas humanas de desenvolvimento e a percepção como que ocupam um lugar proeminente nessa evolução da vida divina. Essa entidade vivente tem um objetivo distinto na vida que anima o 4º reino da natureza. Então, assim, não é a mesma coisa, só uma analogia, né? No entanto, 3 influências logóicas fundamentais, 3 alentos superiores ou 3 vibrações de raio formam a vida, a qualidade e a aparência deste reino. Esse tema é demasiado complexo para que seja realmente compreendido. O leitor faria bem em aceitar simplesmente e com reservas minhas declarações e compreender que, quando ele chegue a ser um membro do grande conjunto de iniciados da sabedoria, então o que é agora inexplicável poderá ser compreensível, e quando se localize em seu devido lugar no esquema das coisas, não parecerá tão extraordinário e nem peculiar. Então ele está explicando para a gente, está dizendo, olha, talvez vocês não entendam tudo, mas é importante ter essa informação, porque vocês vão pensar, vocês vão refletir, e aí, quando vocês tiverem realmente, né, essa evolução de consciência, então vocês vão entender melhor tudo isso. Aqui eu acho que não compensa a gente entrar nesse tema, porque já estamos no nosso horário e também a gente já está cansadinho, mas é muito interessante porque agora o tibetano vai entrar em um outro tema, falando desses segredos dos reinos. É muito legal também o que ele fala, né? É bem simbólico, mas é interessante talvez a gente até pesquisar um pouco disso, para a gente ter um pouquinho mais de substância e a gente conseguir aproveitar um pouquinho mais essas analogias que ele traz aqui, né? Então, por exemplo, o segredo do brilho da luz no reino mineral, o segredo do perfume sagrado no vegetal, o segredo de seguir o aroma, que é esse faro que a gente fala, né, do reino animal, o segredo do duplo segredo, o segredo do caminho do duplo segredo, ou seja, da dupla respiração, que é característico do reino humano, e aí essa rosa dourada de luz. E aí ele vai falando, né, é interessante a gente perceber que o reino vegetal se relaciona com o perfume, com o seguir o aroma e com a rosa dourada também, né, aqui. Fora outras coisas, né, que ele coloca aqui, outros símbolos. Diamante de cor branco azulada, o cubo de madeira de sândalo, o reino animal, o mole de folhas de cipreste em uma urna funerária. E aqui, né, o cordão de ouro trançado com 7 nós, o botão de lótus fechado com 7 raios. É bem simbólico, mas é interessante aí a gente se familiarizar um pouquinho com esses símbolos e tentar penetrar um pouquinho no que isso significa para a gente aproveitar um pouco mais, senão vão ficar só informações aí para a gente. Se eu conseguir, ao longo da semana, eu mando algumas informações desses símbolos para a gente. Mas é bem legal. E depois ele vai falar um pouquinho mais aqui, ó, de novo, dos raios
do reino vegetal. E é bem interessante isso tudo que ele vai falar aqui, antes da gente partir para o reino animal. Aqui ele fala de novo dos raios, do efeito deles unidos. É muito legal mesmo. Enfim, semana que vem a gente lê juntos e eu tenho certeza que essas informações vão também nos inspirar a realmente nos relacionar de forma mais consciente com esses reinos, especialmente com o reino vegetal. Alguma dúvida, alguma questão, alguma contribuição? Não? Então, tá bom. Obrigado pela presença, pelas partilhas, pela reflexão conjunta. Tenhamos aí uma excelente semana. Obrigada, Paulinho. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite,